Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, vou tentar trazer mais uma dica de um sisteminha de retorno de palco. Então eu vou começar falando para vocês da aplicação de um retorno de palco, para quem faz gig pequena, né? Para quem toca em boteco, pubzinho e etc. Que tipo de estrutura precisa ter para montar esse sisteminha e quanto custou mais ou menos, tá bom? Então qual é a aplicação disso aqui? Eu tenho uma banda, a gente toca em boteco, basicamente a gente toca em boteco, a gente toca em pub também, a gente toca em São Paulo. E a gente toca desde os lugares onde eu tenho que levar o meu sistema de PA, até em alguns lugares que já tem o próprio PA da casa. Em boteco realmente, que você fica ali no chão, no nível do pessoal que está assistindo. Em boteco que você tem palquinho, em pub que você tem palco com e sem som, ou em pub grande com aqueles palcos grandes, com mesa de som com controle via wireless, através do tablet, etc. Mas independentemente do cenário que for, eu sempre utilizo esse sistema aqui. Por que eu utilizo ele? Porque normalmente eu não consigo ter das caixas, seja dos PAs que eu levo, que podem ficar atrás da banda, ou seja dos monitores que a casa tem para fornecer o retorno de palco pra gente. Eu sempre utilizo esse sistema, porque normalmente, seja com os PAs atrás, seja com os monitores na frente, sempre tem algum probleminha de retorno. E para quem canta, se não existir um retorno bom, de boa qualidade, fica com a performance comprometida e em algumas vezes inclusive perde rendimento para fazer o show, perdendo voz, ficando rouco e etc, tendo que limar as músicas mais altas no final do show para poder segurar ali, né? Então, como é o nosso caso, a gente toca às vezes 3 horas, 3 horas e meia, a gente já chegou a fazer gig de 4 horas, porque o público chega no final do show e fica pedindo música e a gente se empolga, acaba esticando um pouco mais. E usando esse sistema aqui, eu consigo salvar muito a voz durante essas gigs, tá? Não esse sistema, né? Seja lá qual for o sistema que utilizar, desde que seja um retorno de ponto, que vai chegar com uma qualidade boa para você, para quem canta, enfim, consegue melhorar muito o rendimento. Eu diria que para mim eu melhorei meu rendimento em torno de 50% a 60% cantando, a partir do momento que eu comecei a usar o retorno de palco direto no ouvido, tá? Bom, essa é a aplicação, esse é o contexto da história. O que eu uso, tá? Eu tenho essa mesa, mas você pode ter a mesa que quiser aí, a mesa que tiver disponível, melhor, né? A mesa que tiver disponível, eu vou tentar explicar para vocês. Facilita, se essa mesa tiver uma saída de fone amplificada, facilita bastante, inclusive fica mais barato se a sua mesa já dispor desse recurso, tá? Então eu tenho uma mesa que eu já vou mostrar para vocês que mesa que é, com a saída de fone amplificada, reforçando, se a sua mesa não tiver, existe uma solução, eu vou tentar explicar qual é para vocês ao final do vídeo, tá? Um cabo P10 estéreo macho com um fêmea P2 estéreo, que é onde você vai plugar o seu P2 do fone de ouvido, tá? Então, além da mesa, precisa ter esse cabo. É ideal que o cabo tenha um comprimento suficiente para você poder ficar livre no palco, tá? Se você toca sempre no mesmo lugar, a mesa está sempre do seu lado, você pode usar um cabo de 3 metros, vai te atender. Mas dependendo da aplicação, às vezes você está num palco grande, a mesa não pode ficar do seu lado porque não tem espaço, tem que colocar ela lá do lado do baterista, do lado do baixista. É ideal que você tenha um cabo grande, né? O meu aqui no caso tem 10 metros, tem sido suficiente para os lugares que a gente toca, tá bom? Uma outra dica, isso aqui é mais uma dica realmente, é você tentar montar alguma coisa na ponta do cabo que vai ser plugada no fone de ouvido, que fique presa, seja na correia da guitarra, do baixo, na alcinha do cinto da sua calça, no bolso da sua calça. Aqui no meu caso eu passei uma fita de velcro com um mosquetãozinho na ponta, então eu prendo esse mosquetão na minha calça e a ponta do cabo fica suspensa no meu cinto, por exemplo, e com a movimentação ela não compromete aqui o fone que fica no meu ouvido, tá bom?
E além da mesa e do cabo, os fones, obviamente, tá? Eu uso um fone da KZ, tá? É um fonezinho muito bom da KZ. Ao final do vídeo eu vou falar os valores aqui de cada coisa, mas enfim, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, isso aqui pode estar mais barato, pode estar mais caro, né? Pelo andar da carruagem aqui no Brasil, pode ser que esteja mais caro. Mas eu uso um fonezinho da KZ, não é um Shure, não é um Extreme, não é nada de muito elaborado, não, mas é um fone muito bom. Então, o que vocês vão precisar para montar o seu retorno de palco de ponto barato, relativamente barato, para salvar sua voz aí enquanto tiver fazendo uma gig. Mesa, fone, cabo longo, de preferência, P10 macho, P2 fêmea. Beleza? É isso, basicamente, que vocês vão precisar. Como eu monto esse sistema? Então eu tenho aqui a minha mesa. No meu caso, eu coloco as vozes na mesa, né? Como eu disse, a gente toca em boteco normalmente e a gente não precisa amplificar nada. Quando a gente toca em casas que já tem o seu próprio sistema de som, que vai lá a bateria microfonada no sistema da casa, a guitarra microfonada no sistema da casa, o baixo em linha no sistema da casa, as vozes no sistema da casa, eu monto de uma outra maneira. Então eu vou explicar o primeiro cenário, que é sem a microfonação da casa, e o segundo cenário, que é com a microfonação da casa, tá? Então, sem a microfonação da casa. Aqui eu ligo só as vozes. Então, somos um trio. Eu sou guitarrista e canto a maioria das músicas. Temos o baixista e o baterista que cantam algumas músicas. Então, são 3 vozes. Então, a primeira voz, a segunda voz e a terceira voz. Aqui, então, eu uso 3 canais para as vozes, tá? E aí, eu tenho os meus direito e esquerdo aqui, os canais de saída da mesa que eu mando para os PAs e utilizo então a minha saída amplificada de fone, que é onde eu plugo o meu cabo aqui, né? E levo lá para a posição em que eu vou ficar, né? Aqui, 10 metros de cabo, tá bom? Prendo na minha calça e monto os fones para mim, tá? Aí você fala, pô, o que vai chegar no retorno de quem estiver usando isso, né? No meu caso, essa mesa ela só fornece retorno para mim porque eu canto a maioria das músicas, tá? O que vai chegar no ouvido do cara? A voz 1, a voz 2, a voz 3, o que tiver ligado na mesa, tá? Ah, mas dá pra colocar uma guitarra no retorno, dá pra colocar o baixo, dá pra colocar a bateria, etc. Depende de quantos canais você tiver na sua mesa, depende do que tiver ligado nela, né? No meu caso aqui a gente só usa as vozes, só as vozes chegam pra mim. Aí você fala, pô, mas com um fone in-ear desse, não vai cancelar o som dos outros instrumentos se eles não tiverem ligados na mesa? Gente, isso aqui é um sistema que custa... Todo o sistema aqui deve custar 1/3 do sistema Wi-Fi de retorno de ponto que as bandas profissionais usam. Então não dá pra ter tudo aqui, né? Então o que eu faço? Eu tiro um lado e fico só com um dos lados no ouvido. Então eu ouço o som ambiente do lado que eu tiver sem fone e no lado que eu estiver usando fone eu tenho o retorno perfeito da minha voz aqui. Já salva a minha noite, né? Já salva a minha gig. Às vezes a casa ela tem uma outra mesa pequena, que é uma mesa só de vozes também, né? Com o sistema de PA dela lá, etc. E para que a casa não fique dependendo do meu controle de voz aqui, da minha mesa, eu mando um sinal limpo de voz para casa, tá? Então eu mando um sinal aqui para minha mesa, que é o sinal que vai chegar também no meu fone de ouvido, mas eu mando um sinal limpo para casa. Isso acontece, por exemplo, num pub que a gente faz um som aí, que tem uma mesinha pequena, lá só chega as vozes também, o resto dos instrumentos são todos com o som próprio deles, e já aconteceu da gente fazer toda a ligação de vozes na minha mesa, mandar o sinal da minha mesa para a mesa deles, e ele ficar rendido com o controle de voz. E como o som da voz chega perfeito para mim, eu não sinto que está faltando voz lá na frente.
e o técnico de som fala lá, olha, poxa, ficou faltando um pouco de voz, né, durante o intervalo. Então o que eu fiz? Fui lá, montei um splitter. Então, basicamente, eu ligo o meu microfone aqui no splitter. Vamos lá, meu filho. Ligo aqui o meu microfone no splitter. Então um lado do splitter vai pro meu canal normal da mesa e o outro lado do splitter vai para a mesa da casa, tá? Então aqui eu consigo, enfim, regular a equalização aqui e com outro sinal que vai chegar lá para casa ele regula do jeito que ele achar melhor, para a voz sair do jeito que ele achar melhor, porque afinal de contas o técnico tá lá para isso, né? Então é para isso que serve o splitter. Ah, mas é fundamental ter o splitter nesse sistema? Não, não é. Só que se você não tiver, você corre o risco de passar por situações assim. Você achar que tá legal a sua voz porque tá chegando legal no seu retorno e o técnico da casa ficar vendido lá porque o sinal que tá chegando para ele é o sinal que você regulou na sua mesa, né? Mas não tem necessidade, eu tenho, porque eu acho que isso aqui faz diferença em algumas situações específicas, tá? Ah, beleza, você explicou aí que esse sistema é o sistema que você usa, então, quando a casa não tem a mesa própria dela lá para microfonar todos os instrumentos e você faz essa a montagem dessa maneira. Sim, essa foi a primeira explicação do primeiro cenário. Segundo cenário, tudo é microfonado, tudo vai para a mesa da casa, que é uma mesa robusta, tem um técnico lá, é uma casa estruturada e o cara vai fazer toda a regulagem. Então tem bateria microfonada, amplificador de guitarra microfonado, o baixo tá chegando lá pro cara, o teclado, tá tudo chegando lá pro cara, mas ele sempre tem os outputs da mesa dele, né? Se ele não tiver output disponível da mesa dele, você pode pegar de um PA, por exemplo, né? O output de um PA. Aí você pega um output de PA e você liga ele numa entrada da sua mesa, tá? Obviamente, um cuidado que eu tomo, por exemplo, a saída de PAs, principalmente se o PA for um PA amplificado, eu acho que ele normalmente é PA amplificado né, que tem output, PA ativo, né, que tem output, eu tomo cuidado para não ligar na minha saída, na minha entrada amplificada também, né? Eu pego, né, a saída amplificada lá do PA XLR e trago ela até a minha mesa P10 e coloco no meu canal passivo da mesa, na minha entrada passiva da mesa, né? Pra ela não chegar amplificada aqui, porque afinal de contas a minha mesa já vai amplificar. Aí você tem problema de sinal, balanceamento e tudo mais, às vezes tem até que montar um DI, porque a mesa ela acaba cortando, às vezes, direita e esquerda, enfim, mas esse é um tema para outro vídeo. Então tá tudo ligado lá na mesa, né, da casa, lá na estrutura da casa. Eu uso a minha mesinha para fazer o meu retorno de ponto, né? Às vezes a própria mesa da casa tem uma saída amplificada de fone que você pode puxar e etc. Só que aí você vai ficar dependendo do técnico de som. Aí você vai ter que dar sinal pro cara, olha, dá um pouco mais de volume no meu fone aqui. Então, às vezes é prático, você tá acostumado, já conhece a casa, já conhece o técnico, ele já sabe seus sinais, né? Já facilita. Mas se é um lugar novo, vale a pena, por exemplo, você pegar um output lá da casa, né? Uma saída de monitoração da casa, jogar aqui na sua mesa, de preferência jogar na entrada passiva da mesa. E da mesa você monta o seu sisteminha de fone que vai lá pra você, né? E aí fica até mais legal, porque tudo que chegar pra você é realmente o que tá saindo no monitor do cara. Então, você não vai precisar tirar um fone pra você ouvir a guitarra, ouvir a bateria, ouvir o baixo, né? Porque eles vão chegar num sinal amplificado aqui pra você da mesa já, porque ele tá te mandando um sinal monitorado lá da mesa dele. É até mais legal. Tem um lugar que a gente toca que eu faço isso. Ele me manda um cabo de monitor, eu ligo aqui na minha mesa. A mesinha ela fica normalmente atrás da cortina do palco ali. Então entre uma música e outra eu vou lá, aumento ou abaixo o volume do meu fone, né? E eu fico recebendo aqui o sinal que tá saindo lá na frente, no PA da galera. E aí, nessa situação, o splitter é até mais legal de usar, porque eu tô mandando o sinal do meu microfone por uma via pro cara, né? Assim como tudo que tá chegando lá pro cara na mesa do cara, só que ao mesmo tempo eu tô mandando um sinal independente do meu microfone aqui. Então além de eu colocar a chegada do monitor da mesa da casa aqui na minha mesa, eu coloco também uma chegada do meu fone. Então se eu quiser ouvir, do meu fone não, do meu microfone, então se eu quiser ouvir a minha voz mais alta do que o restante do instrumento que o cara regulou lá, eu aumento aqui, ó, o volume do canal do meu microfone que está chegando aqui. E aí eu ouço minha voz melhor ainda, mais destacada ainda e etc.
Bom, não sei se deu pra vocês verem aí. Então, a mesa é essa daqui. Como eu disse, é uma mesa de 6 canais. Nós temos 2 canais independentes balanceados, amplificados, tudo mais. Temos o controle de ganho aqui. E nós temos outros 4 canais, só que são canais conjugados, né? Então, nesse daqui eu tenho 3 e o 4, nesse aqui o 5 e o 6. Então, eu consigo ligar aqui 6 componentes diferentes. Apesar de que os componentes que estiverem no canal 3 e 4 ficarão com um controle de volume só. Você sempre vai aumentar e abaixar o volume igual. E no 5 e 6 é a mesma coisa. Mas aí a diferença é que eu tenho um controle de volume, né, um controle que é esse botãozinho aqui, controle de volume só do meu fone de ouvido. Tá? A saída do meu fone de ouvido. Essa mesa ela tem a opção de escolher ou o controle aqui para o fone de ouvido ou para os monitores, que ela tem uma saída de monitoração aqui também, ó. 2 saídas, né? Direita e esquerda. Tá? Aí o botão do master, enfim, as outras funções dela. Então essa aqui é a mesa que eu uso, como eu disse, você pode ter a mesa que você tiver aí, né? Esse sistema vai dar certo desde que ela tenha uma saída amplificada de fone. Se ela não tiver uma saída amplificada de fone, eu vou tentar explicar para vocês como montar esse sistema no final do vídeo, beleza? Então tá aqui. Além da mesa, o cabinho splitter que eu expliquei para vocês, que é para eu poder mandar um sinal de microfone para a mesa da casa e um sinal de microfone para a minha mesa. E o cabo, que ele é um cabo estéreo, tá? Ele é um cabo estéreo. Ah, por que tem que ser um cabo estéreo? Porque às vezes o cara da casa, né, se for montar esse sistema aqui que vem o retorno da casa, ele joga o instrumento para um lado, outro instrumento para o outro. Se ele não for um cabo estéreo, você vai receber tudo igual nas duas vias. Então tá aqui um P10, que ele vai plugar lá na minha saída amplificada de fone, um P10 estéreo, e um P2 fêmea estéreo, que tá aqui. Aí com o meu sisteminha de mosquetão que eu prendo na calça, como eu expliquei pra vocês, tá? Então o cabo, o meu tem 10 metros, é ideal que o cabo seja longo para você ter liberdade no palco. Pode ser um cabo curto? Pode, se você toca sempre no mesmo lugar, a mesa vai ficar sempre do seu lado ali. Se o cabo for curto, ele vai atender, não tem problema nenhum, né? Aí o meu fone de ouvido, que eu uso um KZ, ele não é o mais barato da KZ, mas já vi vários reviews dos fones de ouvido da KZ, falando sobre outros mais em conta, que são tão bons quanto. Tá aqui, foninho da KZ. Beleza? Então, é basicamente esse sistema que eu uso. Valores. Não sei quanto custa essa mesa atualmente, tá? Mas eu arrisco dizer que esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2021, beleza? A gente já passou pela pandemia, estamos ainda na pandemia, obviamente. Então a gente está ali num momento que tudo está muito caro no Brasil, especialmente o que é importado, em virtude da cotação do dólar e tudo mais. Então, quando eu comprei essa mesa aqui, eu paguei R$680 nela. Eu arrisco dizer que ela deve estar hoje em dia aí uns R$1.000, R$1.100. Tá tudo muito caro, né? Mas, se você já faz uma gig, já toca na noite, etc., você deve ter uma mesa. Provavelmente você não vai precisar comprar outra, né? Mas a minha mesa custa isso. O cabo splitter, só que eu comprei lá na Teodoro Sampaio, paguei R$40 pra montar esse cabo lá pra mim, beleza? O fone de ouvido, comprei no Mercado Livre e paguei R$240 nele, tá? É um KZ. Depois eu vou pegar o modelo, vou pegar o link também e vou colocar aí na descrição do vídeo, beleza? De todos os componentes aqui. Eu acho que talvez só o adaptador que eu não tenha porque eu mandei fazer. Mas do cabo, da mesa de som e do in-ear eu vou colocar na descrição do vídeo pra vocês. E o cabo, que é o cabo que vai sair da mesa e vai pro meu fone, eu paguei, eu acho que R$120, porque ele é um cabo de 10 metros, tá? Um cabo bem robusto. O cabo é da Santo Ângelo. Paguei R$120 nesses cabos aqui. Então, vamos supor que a mesa custe R$1.120, mais 240, R$1.360, mais o splitterzinho aqui, R$1.400. Partindo ainda do princípio que a mesa é um componente que você já tem aí, né? Beleza? Então, se você já tiver a mesa, provavelmente você vai gastar uns 400 conto para montar esse sistema, tendo que comprar o fone, o cabo e o splitterzinho, que é um nice to have, né? Bom ter. Beleza?
Wagner, e se a minha mesa não tiver saída amplificada de fone, o que eu faço? Existem amplificadores de sinal para fone de ouvido disponíveis na internet aí a rodo. Tá? Eles variam de R$ 180 até 450 pau. Eu vou colocar uma fotinha aqui no canto do vídeo só para vocês verem o que eu estou falando. Mas é um amplificador de sinal para fone de ouvido. Se você for pesquisar, é isso que você tem que comprar se a sua mesa não tiver uma saída amplificada de fone. Como é que eu monto esse sistema se ele não tiver? Você pode pegar uma saída de monitor. Ah, Wagner, mas e se a minha mesa não tiver saída de monitor? Você pode pegar uma saída do PA, tá? Você pega uma saída, um output do PA e liga o cabo nele, liga para o seu amplificador de sinal do fone e do amplificador para o seu fone, beleza? Se você tiver uma saída uma saída de PA aqui, um output da mesa sobrando, melhor ainda, você liga do output direto para o seu fone, tá? A diferença é que você vai precisar desse aparelhinho que amplifica o sinal para o fone de ouvido, porque se você não usar esse aparelhinho, pode até chegar um sinal no seu fone, mas vai chegar muito fraco, você não vai ter controle de volume, porque inclusive esse aparelhinho ele tem um botão de controle de volume. Ele é até mais prático de se usar, porque daí você não fica dependente de alguém ou de você estar próximo da mesa e você ter que dar um sinal para o cara aumentar o volume, né, do retorno que chega aqui. No nosso caso, essa mesa vai ficar na mão do baixista, então enquanto a gente está tocando, se eu percebo que eu preciso um pouco mais de voz no meu retorno, eu dou um toque pro baixista, ele já tá ligado, ele vem aqui e sobe um pouco minha voz. Minha voz ou realmente o volume, o controle independente aqui do meu fone de ouvido. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Então esse é o sistema de retorno de ponto para gigs em geral que eu utilizo. Eu tenho certeza que se você está preocupado e tem interesse em ter um sistema desse, não quer gastar lá R$ 3.000, R$ 4.000 comprando aquele sistema de retorno de ponto sem fio, essa aqui é uma excelente opção, né? Eu não comentei no começo do vídeo, mas é um retorno de ponto com cabo, tá? Não é sem fio. Você já vai ter o cabo da guitarra ali mesmo, não custa nada ter mais um cabo pendurado na calça. Eu uso, não faz diferença nenhuma em relação já ao que eu uso nas gigs que a gente faz aí. Beleza? Então é isso. Espero ter dado mais uma dica valiosa para vocês. Compartilhem aí com quem vocês acharem importante saber sobre esse sisteminha. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Um abraço.